Quem é? Olha só, que interessante, cara. Eu nunca imaginava que o podcast daqui ia transformar numa pregação do Evangelho. Tô achando que eu não vou chegar na parte aqui dos... Mas não tem problema. Isso que dá mandar convidar crente, né? E o podcast aqui tem caminhado. Eu trouxe uma mulher para falar sobre armas. Sim. Ela é armamentista e tal. Sim. Não ouve a palavra armas. É mesmo? O Espírito Santo conduziu. Amém. Assim seja, a Ele é glória. Se no texto de Filipenses, no capítulo 2, está escrito, a partir do versículo 5, está escrito acerca da humilhação voluntária de Cristo. Paulo diz, tende em vós o mesmo, não é um sentimento parecido, é o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo, ou seja, a humilhação é voluntária. Não tem que ser o outro que chegar e te humilhar, não é você, né? Humilhou-se a si mesmo, assumindo a figura humana, sendo obediente até por morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós temos este maior exemplo de alguém sendo Deus, não usando por usurpação ser, antes voluntariamente se humilhando, assumindo a figura de servo, a gente, quando receber desse Deus algum privilégio, alguma oportunidade, você vai usurpar isso? Então, quando Deus te chama para abrir um podcast chamado Vamos Mudar o Mundo, nesta oportunidade de se comunicar com essas pessoas, você vai usurpar isso? Você vai achar que esse podcast pertence a você e que vai ser do seu jeito? Absolutamente não. Não fomos chamados para sermos usurpadores. Nós somos chamados para sermos servos. Então, se o Senhor... Eu não estou aqui para ser um usurpador do projeto Ronda do Consumidor, sabe? Eu não estou aqui para usurpar uma ferramenta que pertence ao Senhor. A Ronda do Consumidor, ela pertence ao Senhor. É um projeto que quem abriu as portas e tem aberto é o Senhor. Então, enquanto for do interesse e da vontade do Senhor que a gente alcance vidas e alcance lugares e casas, nós alcançaremos na consciência de que nada temos feito. Sabe? Nada temos feito. Maravilhoso. Eu realmente não imaginava que a gente ia para esse lado e como que Deus conduz, né? Porque às vezes a gente acha bem que muitas pessoas acham que fazer o ministério é você subir no púlpito, pregar, orar e etc. E como que o evangelho carece de profissionais? Sim. Porque você chega em lugares que um pastor não chega. Sim. E eu até confesso para você, hoje, antes de vir para gravar, o dia corrida, aquele negócio, eu falei com minha esposa, Gabi, você precisa me incentivar a continuar com esse podcast. Sim. Porque no começo é tudo muito difícil, a gente não tá visando um lucro, mas claro que precisa para as coisas acontecerem. Mas porque na minha cabeça, no meu inconsciente, ficava assim, eu tinha que estar na igreja, eu tinha que estar pregando. Não que eu estou deixando de estar, mas Deus me fez um chamado para o jornalismo, para a comunicação. Várias e várias pessoas falando, cara, você precisa comunicar, você precisa falar. Qual que é, isso eu tô falando para mim mesmo, sabe? Qual que é o erro de eu falar do evangelho, de eu fazer missões, de eu ter um ministério num formato de podcast, né? De ter um ministério, fazer missões do evangelho num formato de defesa do consumidor. É isso. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Exatamente, né? Serão fartos. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bem, que bênção. Deixa eu te falar.